Você já parou pra pensar que muitos dos jutsus mais perigosos do mundo ninja nasceram por pura obsessão? Tobirama Senju não foi só o criador de dezenas de jutsus que moldaram Konoha e o mundo ninja, como também deixou um verdadeiro arsenal voltado para combater exclusivamente um único clã, o clã Uchiha. E não era por acaso, segundo o Hokage temia o poder do Sharingan e dos Uchihas, e sua história foi marcada por mortes, rivalidade e uma constante vigilância sobre os descendentes de Indra. Mas hoje você vai entender como Tobirama desenvolveu técnicas proibidas e estratégicas brutais especificamente para anular o clã Uchiha. Clone das Sombras. Vamos começar com um dos jutsus mais icônicos da série, o Clone das Sombras. Para a maioria pode parecer só uma técnica versátil, mas contra um Uchiha ela é uma arma mortal. Por quê? Porque o Sharingan não consegue distinguir o original do clone. No mangá isso é bem claro, a única exceção real foi o Madara, e mesmo assim porque ele era um monstro, basicamente conseguindo sair de qualquer situação, incluindo sair do controle do Edo Tensei. E se você se lembra do Sasuke identificando os clones no anime, esquece, aquela cena é filler, no mangá não acontece. A própria vovó Shio já dizia, contra um Uchiha o ideal é não lutar sozinho. Tobirama sabia disso e usava seus clones como extensão do seu corpo. Com eles ele tinha superioridade numérica, imprevisibilidade e confusão no campo de batalha. Além disso, existe também o Multiclone das Sombras, uma variação ainda mais poderosa desse jutsu, potencializando a superioridade do Tobirama frente a um Uchiha em batalha. Jutsu esse que é proibido justamente pelo enorme gasto de chakra, como consta no primeiro databook. E sim, é normal a gente pensar que geralmente clones não funcionam com quase nenhum Uchiha, mas a gente tem que levar em consideração que os Uchihas que a gente acompanha na obra principal são fora da curva, como o Sasuke, o Obito, o Itachi, o Madara. Para Uchihas comuns que tinham o uso básico do Sharingan, os clones realmente eram algo que poderia decidir uma batalha, ainda mais sendo usados pelo Tobirama, um dos Senjus mais poderosos. Então é necessário ter esse contexto em mente. Estilo água. Tobirama também se especializou no Suiton, o estilo água. E obviamente não foi uma coincidência, o estilo água tem vantagem natural contra o estilo fogo, justamente o mais usado pelos Uchihas. Ele era tão mestre em Suiton que conseguia criar grandes jutsus aquáticos mesmo sem nenhuma fonte de água ao redor, só com seu próprio chakra. Isso dava a ele uma resposta direta, eficiente e de baixo custo contra quase qualquer Katon Uchiha. E mais, ao usar a água no campo de batalha, Tobirama ainda controlava o ambiente ao seu favor. Hiraishin. O Hiraishin, ou Jutsu do Deus Voador do Trovão, também fazia parte do pacote. Esse jutsu permite se teletransportar em um piscar de olhos e isso anula completamente a leitura de movimentos do Sharingan. O Sharingan pode prever ataques com base em movimentos musculares, mas e se não houver movimento? Foi exatamente com essa técnica que o Tobirama matou o Izuna, o irmão do Madara. Detalhe curioso que essa cena da luta do Izuna contra o Tobirama no mangá é diferente da do anime. No anime tem uma extensão onde realmente parece que o Tobirama caiu ali num genjutsu do Izuna, sendo afetado pelo Sharingan e levou um golpe. Mas no mangá, essa exata mesma cena que o anime adaptou é diferente. Lá é mostrado só o Tobirama usando o Hiraishin e matando o Izuna. Genjutsu. É isso aí, se você acha que o Tobirama não tinha nenhum genjutsu, você tá enganado. Esse é pouco lembrado, mas muito importante, o genjutsu do trazedor da escuridão. Com ele o alvo é mergulhado em escuridão total, literalmente fica cego. E um Uchiha sem visão, sem Sharingan ativo e sem chance de reagir. É um counter natural, uma ferramenta criada pelo Tobirama para tirar o trunfo dos olhos antes mesmo do combate corpo a corpo começar. Detalhe curioso que essa técnica originalmente pertencia ao Hashirama e foi usada por ele no mangá, mas no anime quem usa é o Tobirama. Então é um jutsu que foi usado pelos dois em diferentes mídias. Edo Tensei. E claro, a técnica proibida mais temida de todas, o Edo Tensei. Tobirama criou esse jutsu como uma arma de guerra para criar esquadrões de mortos-vivos imortais. São guerreiros que lutam até serem selados e como são invocados, Tobirama podia mandar dezenas de suicidas contra os Uchihas para esgotar o chakra deles ou forçá-los a revelar habilidades. Se ele quisesse, Tobirama podia até reanimar ninjas poderosos do próprio clã Uchiha para lutar contra eles. Tobirama criou essa técnica justamente para enviar soldados com a capacidade de varrer o campo de batalha de uma só vez. Habilidades sensoriais. Tobirama também tinha uma capacidade sensorial absurda, ele conseguia identificar a localização e o número de inimigos com um só toque no chão, ler o nível de chakra e até saber a origem do chakra do inimigo, distinguindo se era de Konoha, de um inimigo ou de alguém do clã Uchiha, por exemplo. Isso poderia dar a ele uma vantagem tática total, ele sempre saberia quando um Uchiha se aproximava e montava estratégias para antecipar qualquer emboscada. Um outro detalhe curioso é que no quarto databook também é dito
dito que o Tobirama tinha jutsu de invocação. Agora, qual invocação? Não sabemos. O fato é que o cara simplesmente criou diversas técnicas que são muito úteis contra Uchihas, pelo menos Uchihas normais, que estão ali dentro da média geral. Mas é isso, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e deixa a sua opinião aí nos comentários. É isso, até a próxima, falou!